Vai falar com o prefeito. Deve ter desligado com o Luiz achou bom, viu? Luiz disse aí foi bom, não precisa nem colocar a minha Agora tá pouco. É porque é assim, olha. Passando mensagem pra ele, tá passando mensagem. Quando eu botei no WhatsApp dele, ele pegou a mensagem. Ele tá com só no teu. É uma Aí o outro tá doente. esse aqui? Não, o outro ia. Não, mas deixa esse quando. Você disse que é 4? Meu Deus, que abuso dessa máquina. Vixe, meu óculos de fumar. Que dó. Literalmente, viu? Literalmente. O quê? Mata brincando. O doido? Não se pode mudar, você não fala. Depois que ele vai te avisar que ele vai te matar, ele chega do seu lado, você perguntando você que mata. Que maldade, eu acho que eu sou muito construído, sabe? Acho que a gente. Agora chegar nessa situação aí. Matar esse monte de gente só pode ser doido. Você é o inimigo, isso sim. É isso mesmo. Ajuda tudo. É igual aquela pregação de domingo, né? Se Cristo não está, quem está é não vai. Rosário com o pastor já ficar diferente. Não está
glicose na carne de chá. Não tô ocupado. Bom. Boa noite, irmãos. Creio que é uma alegria de cada um poder estar aqui mais uma vez, né, para louvar e engrandecer o santo nome do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto de oração e louvando o Senhor com o hino número 46. Jesus me transformou. Vamos iniciar? Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando em sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém, irmão? Olha, soberano Deus e Pai, quero agradecer a Ti por mais esse dia aqui na Tua casa. Te peço, Senhor, por cada irmão que está aqui, que o Senhor possa estar nos guiando, que o alvo de cada um de nós possamos ser o Cristo, Senhor. Também quero te pedir para aqueles irmãos que não puderam chegar até aqui, Tu sabe o motivo de cada um, mas que o Senhor esteja colocando no coração dele o desejo de estar assistindo essa mensagem que vai ser pregada hoje. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar louvando o Senhor com o hino de número 42, realização. Hino de número 42. Jesus, agora sim eu sei quão grande é teu amor, pois salvação em ti achei, aceita meu louvor. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus,
ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Comigo, crente, exaltai o grande Salvador, pois tudo Cristo me supriu, embora pecador. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Louvor, louvor a ti darei, ó Cristo meu Senhor. Profeta, sacerdote, Rei do mundo Salvador. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Amém, irmão? Nossos avisos: no próximo sábado, reunião com o jovem. No domingo pela manhã, às 9 horas, nosso EBD, Escola Bíblica Dominical. No domingo à noite, nosso culto de adoração ao Senhor. Esses são os nossos avisos. Vamos continuar louvando ao Senhor com mais um hino. É o hino de número 53. Hino de número 53. Os filhos de Sião. Ó filho de Sião, honrai o Rei dos Reis, louvores altos e cantai, louvores altos e cantai, guardai as santas leis, guardai as santas leis. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Jesus. Os que do mundo são, a Deus não dão louvor, mas filho do celeste Rei, mas filho do celeste Rei, louvai ao Salvador, louvai ao Salvador. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Jesus. Dos montes de Sião provém delícias tais, que de prazer nos enches mais, que de prazer nos enches mais, que gozo terreais, que gozo terreais. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Jesus. Ó, venham nos louvar os que
plagas de Sião, as plagas de Sião. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Jesus. Amém, irmão? Vamos louvar o Senhor com mais um hino para encerrar essa parte de louvor. É o hino 509. Hino de número 509. Verei meu Redentor. Fim da lida terra, quando já no rio além, nessa vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, finalmente eu hei de ver, e com hinos e louvor hei de exaltar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Eu quero divinal, o seu rosto a contemplar, desde a hora desse dia perenal. Como então meu coração haverá de o exaltar, pela graça e compaixão celestial. Ele vê meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Ele vê meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Nesta pátria despenhou, ele amigos a encontrar, meus irmãos em Cristo lá hei de rever. Mas primeiro que o irmão, quando ali no céu chegar, meu Jesus é quem eu mais anseio ver. Ele vê meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Ele vê meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Pelas faltas de Sião, com as vestes abrigar, onde à noite o canto nunca chegará. Lá no lindo céu e luz, a que Cristo me guia, lindo perto sim eu hei de ver então. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Amém, irmão? Convido o pastor para trazer a mensagem. Boa noite, meus amados. Vamos, antes de começar, só uma perguntinha. O hino 53, vocês sabem que nós temos um outro hino que canta com a mesma melodia, né? Ou não? Ou 3. Né? Então, a gente, lembrando que o nosso cantor cristão tem alguns hinos que tem a mesma melodia. Então, às vezes, nós não conhecemos a letra, mas se a gente souber qual é a melodia de um hino mas que a gente conhece, a gente consegue cantá-lo, porque a melodia é a mesma, é só trocar a letra, né? Então, depois, quem sabe, aí eu vou ver
no meu cantor, tem alguns hinos que ele tem a mesma melodia de alguns dos outros, né? Eu anotei em cima, né? O hino 3, aí eu botei o hino 53 em cima. Aí eu fui lá para o 53, em cima eu botei o 3. O hino, se não me falha a memória, 144, 154, não lembro, mas tem 3 hinos no cantor cristão, é a mesma melodia. E o 90 e o 291 também é o mesmo 1, né? Também é a melodia do 1, né? Não lembro, só olhando lá. Eu não lembro só de alguns. Mas vamos, pois bem. Depois eu vou pegar meu cantor, vou fazer uma relação dos hinos. Aí eu posto aí até para os irmãos que dirigem, quiser escolher um hino diferente, mas que a igreja saiba cantar, né? Só a melodia. Então. Aí vamos lá. Deixa eu. Estou precisando de espaço. Diz um pouco que eu sou espaçoso até. Isso aqui. Pois bem, amados, estamos entrando aí na nossa 10ª lição, onde a 10ª lição vem falando sobre a instrução, né, de nós instruirmos uns aos outros. O objetivo é ter claro em nossa mente que o ensino se dá de várias maneiras, sendo a vida na nossa vida, sendo um dos meios de ensino e aprendizagem. Nessa frase, eu me lembro muito quando o meu pastor, eu até já comentei aqui com os irmãos, em relação à pregação. Ele deu uma aula de homilética lá, aí ele disse o seguinte: olha, meus amados, todo pastor, quando ele está pregando, você tem o que aprender. Isso falando não da mensagem em si, mas como a gente estava estudando a arte da pregação, ou seja, como pregar, ele estava falando nesse aspecto. Então ele disse: olha, todo pastor você tem, ou todo pregador, você aprende alguma coisa com ele. Seja o que fazer no púlpito, como pregar, ou o que não fazer no púlpito. Então você olha para um pregador, você vai ali, a gente tem referências, né? Quando a gente prega, sempre a gente busca alguém, porque como a gente sabe, nós não sabemos, não aprendemos, ou podemos dizer assim, não já nascemos sabendo. Isso é tudo em nossa vida. E nós vamos aprendendo com as outras pessoas. E muitas delas é pela vida. Né? Muitas vezes a gente escuta pessoas dizendo: olha, você é um espelho para mim. Né? Então eu me inspiro sempre em você. Em tal área eu sempre tento imitá-lo. Então sempre é voltado para a vida da pessoa. Por isso que é mais um motivo de ter cuidado em relação ao nosso testemunho. Porque até nesses aspectos fazem diferença. Atentar para o fato de que tanto o ensino como a aprendizagem deve ser constante na nossa vida. E exercer o ensino mútuo continuamente e buscar aprender diariamente. Eu não lembro quem foi que disse, mas eu levo para mim dizer que aprender nunca é demais. Nunca é tarde para nós aprendermos algo novo. Não sei se os irmãos já escutaram, um ditado diz que não dá para ensinar truques novos a cachorro velho. Vocês já ouviram isso? Não? Porque quando a gente vai ensinar um cachorro a fazer algum truque, nós começamos a ensinar ele desde filhote, porque é mais fácil de trabalhar com o cachorro. E quando o cachorro já tem os seus costumes,
para fazer com que ele obedeça o seu comando, é muito complicado. Então as pessoas usam esse ditado também para as pessoas mais velhas, achando que as pessoas mais velhas, as pessoas idosas, ela tem dificuldade e não consegue aprender. Eu concordo em relação à dificuldade, porque nós não podemos comparar uma pessoa de 9, 10 anos, de 4 anos, com uma pessoa de 60, 70, 80 anos. Por quê? Irmãos, eu tenho uma menina, vocês sabem, de 4 anos. Ela sabe mexer em coisa que a gente fica besta. Quando ela pega no celular, ela consegue já fazer um bocado de coisa, a gente besta. E não sabe. Como é que uma criança daquele tamanho sabe, como diz aquela história, catucar nas coisas. Então, criança, ela tem uma facilidade muito maior do que uma pessoa mais idosa. Isso é fato. Mas não quer dizer que uma pessoa idosa não consiga aprender. Como eu já vi casos de pessoas que começaram a estudar já no seu estado avançado e entraram para a faculdade com 70, com 60 anos de idade. Eu já vi uma pessoa entrando na faculdade com 80 anos, era 80 e poucos anos de idade, entrando na faculdade. Aí me diga, uma pessoa de 80 e poucos anos dando de capote com cada menino alto. Aí quer dizer que uma pessoa de idade não consegue aprender? Consegue. Então todos nós conseguimos aprender algo novo. E aqui, segundo os gregos, há 3 classes de pessoas que erram. Eu achei interessante isso aí. Ele fala, os que não sabem e não perguntam, que é um erro. Muitas vezes nós não conhecemos, nós não sabemos, nós temos dificuldades, mas nós não perguntamos. Não vamos atrás de alguém que saiba. Ele diz que isso é um erro. Os que sabem e não ensinam, e tem muitos, infelizmente, tem pessoas que conhecem, mas não querem repassar o seu conhecimento para as outras pessoas. Isso a gente vê muito na questão profissional. Então tem muitas pessoas no ramo, em vários segmentos, que não ensinam o que sabem para outras pessoas, umas por medo de que a outra pessoa supere ela. Isso é besteira. Outras porque eles são mesmo egoístas, não compartilham. E o que a gente conhece muito? Os que ensinam e não praticam. Por que eu disse a gente conhece muito isso? E aí? Qual o contexto que a gente vê na Bíblia que fala que ensinam, mas não praticam? Deus. Oi? Deus. A Bíblia praticamente é falando sobre os judeus, né? Desde o Antigo Testamento até o Novo, só que o Novo abre para os gentios. E aí? Mas está dentro do contexto. Vamos lá que vocês vão descobrir. Vocês são um sepulcro caiado, raça de víbora. Os fariseus. Os fariseus. Veja que os fariseus colocavam cargas sobre as outras pessoas que ele mesmo não colocavam para si. E isso é um costume que a gente vê no nosso dia a dia. Quem aqui nunca ouviu falar, ou ouviu, né, no caso, de seu pai, né, pelo menos eu escutei isso muito. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E aí, vocês já ouviram isso? Ouvi muito. Né? Chegar e dizer, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, ensinam, mas não
praticam. Só que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que o que eu digo, olha, a gente tem que mudar esse ditado que diz, faça o que eu digo porque isso eu faço. Então nós devemos ser o exemplo. E ensinar é algo que nós podemos dizer que é um privilégio que nós temos. Quem tem a oportunidade de ensinar uma outra pessoa e ver essa pessoa desenvolvendo é muito gratificante. Tente imaginar você ensinando seu filho a andar. Aí você chega lá, vê o seu filho andando, você começa como? Segura na mão e começa. Depois, aí a criança. Aí você vai lá e segura, porque ela ainda perde o equilíbrio. Daqui a pouco ela desinveste. E cada passo que essa criança dá sozinha, traz uma felicidade muito grande para a gente. Né? Porque a gente vê essa criança desenvolvendo. Quando essa criança começa a falar, ela não começa a chegar olhando para você, dizendo, oi mamãe, ou como alguns falam, né? Oi mãe, benção manhã. Sua criança quando nasceu já começou a pedir a benção? E aí, irmãs? Não. Mas ela começou a desenvolver a comunicação. Porque nós sabemos que há vários tipos de comunicação. Ela começa a aprender a se comunicar com a mãe. Ela não sabe falar, mas ela sabe... O que é? Oi? Chorar. Então você vê, quando a criança está com fome, ela chora. Ela já nasce sabendo. Aí já. Mas também, minha irmã, É bom. pudera. O médico pega a primeira coisa que ela ganha, é um tapa no bumbum. Agora vocês sabem por que isso? Ou não? Mas nem todas as crianças levam tapa no bumbum. Não é todos, né? Mas assim é uma Aquela coisa. que nasce sem Pra saber se chorar. ela tá bem. A criança tá bem. A Mais ou criança menos. que nasce sem chorar, eles têm que fazer com que ela chore. Mas Aí sabem vai. por quê? Não, não sei não. Porque tem que chorar por causa dos pulmões. Exatamente. Para desenvolver o pulmão. É. Porque a criança ela não respira pelo pulmão quando está na barriga da mãe, respira pelo cordão umbilical. Então ela não tem essa prática. Seria como fosse um empurrão. Pensa aquele carro que você está lá, e não pega, você tem que empurrar para ele pegar. Então a criança chega lá, dá uma tapinha, ele começa a chorar e aquilo ali estimula a ventilação motora. Então ele começa a respirar. Mas a criança começa a falar, a se comunicar. Então ela já aprende, porque ela sabe se chorar, a mãe vem. Né? Ela não consegue dizer, mãe, eu estou com fome, então ela chora. Mãe, está doendo, então ela chora. Então ela começa a comunicação. Então há um aprendizado. Então veja que quando ela começa a falar, a gente começa a ensinar. A gente, pai é besta, mãe é besta, né? Não sei se vocês são, mas quando eu estava começando a criança a balbuciar, a gente chega lá, papai, né? Ou se não, mamãe. Aí eu acho que vovô e vovó é mais besta, né? Diga aí, vovô, ó vovô, ô vovô. Então, já vai estimular a criança a poder falar. E quando essa criança dá a primeira palavra, quem ela chama primeiro? Geralmente é papai. Não, lá em casa foi mamãe. Ou é a mãe. Lá em casa foi mamãe. Lá em casa foi o pai. Mas aí a gente vê a felicidade de a gente escutar a primeira voz da criança, a primeira palavra, a criança falar quem? Papai ou mamãe. Mas ela fala pai e fala mãe na hora? Como ela chama? Papá, ou se não, mamã. E a gente já sabe que é pai ou mãe. Então começa, a gente fica com aquela
felicidade de ver a criança desenvolvendo. Só que a gente lembra que essa felicidade tem que vir para nós num aspecto espiritual. Por quê? Principalmente quando a gente olha, a gente tem o privilégio de levar uma pessoa a Cristo. E a gente diz que quando a gente leva a pessoa a Cristo, o que é que nós somos? O pai daquela pessoa, né? No caso, o homem, o pai da fé, ou se não, a mãe na fé. Ou seja, por quê? Porque foi ele que Deus usou para que aquela pessoa pudesse ser gerada. Né? Então, Deus nos usou para que aquela pessoa pudesse nascer de novo. Então, mano, cuide bem de mim. Então, o que acontece? Da mesma forma que eu tenho meu filho, né, mas a gente aqui num aspecto de infelicidade, a gente vê o desenvolvimento do meu filho ali falando, engatinhando, crescendo. Eu tenho que ter a alegria de ver meu filho na fé crescer. Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que essa criança nasça e vou jogar no relento? É isso que eu vou fazer com essa pessoa? Não. Eu, como eu sou o pai ou a mãe na fé, eu devo me preocupar com o crescimento e o desenvolvimento dessa criança espiritual. E é um privilégio de saber ensinar. Aqui eu não botei não, desculpa. Então é um privilégio poder ensinar. E também Deus nos dá a capacidade de estar instruindo as pessoas. Né? Veja que nós, comparado com a criação no geral, nós somos a única, vamos dizer assim, a única criatura que Deus criou que tem a capacidade de desenvolver mentalmente. Como assim desenvolver mentalmente? Você vê que nós temos a capacidade, se a gente olhar desde a criação do homem até hoje, tenta imaginar, não precisa até, vamos botar aí, na década, em torno de 1500, por exemplo, que data marca esse, qual evento na história que é marcado por 1500? O descobrimento do Brasil. Mas o descobrimento do Brasil foi algo planejado? Foi o quê? Foi por acaso. Né? Aí vem a questão. Para onde eles estavam indo? Lá. Também acho. Mas não fala a memória, estavam indo para a Índia. Tanto é que quando chegaram no Brasil, eles viram os nativos e falaram, olha os índios. Então veja que eles percorreram. Só que para vir nesse percurso, você vê que naquela época o transporte entre os continentes era através de quê? O Brasil foi descoberto, teve a colonização e o transporte era os navios. E os navios eram a ponte vamos dizer, a ponte da tecnologia naquela época. Naquela época, eles sonhavam que poderiam fazer esse mesmo trajeto em poucas horas. Já pensou, ou eles imaginavam que poderiam fazer esse mesmo trajeto, vamos dizer assim, no ar, voando? Não. Só foi possível pela capacidade do homem de aprender. Então o homem foi aprendendo.
Agora o homem aprendeu de uma hora para outra, precisou o quê? Pesquisar. Ou, como a gente pode dizer, estudar. Foi estudando, foi pesquisando, foi olhando, foi quebrando a cabeça. Alguns, né, foi ali fazendo aquelas... Agora esqueci o nome. Vamos ver, eu não esqueci o que é o nome, mas vamos ver. Fizeram seus projetos, né, e começaram a desenvolver. Quem foi que voou pela primeira vez? Santos Dumont. Que foi agora no final, no início, se não me falha a memória, de 1900 alguma coisa, não é? Eu não me lembro a data não. Mas vocês sabem que muito tempo antes já haviam projetos que hoje poderia ser considerado os helicópteros. E sabe quem fez isso? Leonardo da Vinci. Não. Agora esqueci, agora fugiu a mente. Não é mais não. Então, muito antes de Santos Dumont, Leonardo da Vinci já tinha projeto que, se a gente olhar, seria o helicóptero. Foi em prática? Não, mas devido a estudos, aprendendo, as pessoas foram criando conhecimento. Então veja que isso só foi possível porque uma pessoa estudou, o estudo foi anotado e foi repassado. Então o conhecimento foi passando de um para outro. Deixa eu botar aqui. E veja que aqui o nosso imperativo de mutualidade tem a ver com ensino. Então, tem esse autor aí, Lovell, não sei lá, Bailey, não sei a pronúncia, Bailey. É porque é estrangeiro, aí às vezes você pega um A e um E com a pronúncia, vai, mas tá aí. Lovell Bailey disse assim: ensinar ao irmão é mostrar e explicar a ele princípios da Bíblia, de modo que ele os entenda e tenha possibilidade e vontade de aplicá-los na modificação do seu comportamento. Então, esse autor ele chega e expõe dizendo: olha, nós temos a capacidade de ensinar. Por quê? Porque, como eu falei, nós temos nossos filhos, nós ensinamos nossos filhos. Da mesma forma que eu tenho a capacidade de ensinar os nossos filhos, ou meu filho, eu tenho a capacidade de ensinar a outra pessoa. Se eu posso chegar para o meu filho e dizer: meu filho, olha, não faça assim. E se a gente olhar no âmbito espiritual, eu posso chegar para o meu filho e dizer: meu filho, a palavra de Deus diz assim. Eu não faço isso por quê? Porque a Bíblia diz assim. Eu posso também falar a mesma coisa para outras pessoas. Eu posso chegar e para outra pessoa dizer: ó, meu, essa atitude que o irmão está tendo, a Bíblia diz que é errado. Ela diz desse jeito. Encostar na palavra de Deus. Agora, a grande dificuldade não está aqui no estudo, mas a grande dificuldade que nós temos em relação a ensinar as outras pessoas é porque muitas vezes, quando nós vamos falar da palavra de Deus, é porque iremos confrontar pecado. E é uma coisa que muitos estão fazendo ao contrário. Eles estão correndo do enfrentamento. Eles não querem enfrentar o pecado dos outros. Eles não querem chegar para as outras pessoas e falar: olha, você está pecando nessa área. Por quê?
na mente dele ou dela, o que o irmão vai pensar de mim. Eu não quero ter intriga com ninguém, né? Eu não quero levantar contenda com ninguém. Então, a vida é dele, ele que se entenda com Deus. Mas esquece que a outra pessoa faz parte do corpo, que você também faz parte do mesmo corpo. E se ela está doente espiritualmente, ela vai afetar esse corpo que você faz parte. E a gente vê, vamos dizer assim, o impacto de um pecado dentro do corpo. Quando a gente olha, eu gosto de usar a ilustração lá de Acã, né, você vê que por causa de um que pecou, muitos tiveram consequências. Foram para a guerra, saíram derrotados. E por uma nação mais fraca. E quando foram falar com Deus, perguntar o que tinha acontecido, Deus disse: tem pecado no arraial. E eles só venceram quando? Trataram o pecado. Depois que chegaram e trataram o pecado. Pegaram Acã, e naquela época o salário do pecado, literalmente, eles foram mortos. Tanto ele, não apenas com ele só, mas toda a sua família. Então veja que o nosso pecado afeta não apenas a igreja, mas também afeta nossa família. Principalmente se nossa família faz parte da igreja, né? É aí que afeta realmente. Então, lembre-se que quando a gente fala de aprendizado, o aprendizado quer dizer que é crescimento. Nós aprendemos e crescemos. Então, Richard Bach, não sei se tem algum nome, vamos dizer assim, aportuguesado para baixo, mas Richard é Ricardo. Então, Ricardo Bach, ele diz o seguinte: aprender é descobrir aquilo que você já sabe. Então, acho interessante. Fazer é demonstrar o que você sabe. Ensinar é lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você. Vocês são todos aprendizes, fazedores, professores. E como eu falei uma vez, ninguém sabe de tudo. Todos nós temos algo a aprender com outras pessoas. Eu sei mais em uma área, e essa área que eu sei mais, eu repasso para aqueles que sabem menos. Olha o que eu estou falando, sabem menos. Não quer dizer que não saibam, eles sabem. Então, o objetivo é fazer com que eles aprendam mais, né? E repasso. E pego as pessoas que conhecem mais de uma área do que eu, e eu vou aprender com eles. Luke diz o seguinte: nada está na inteligência que não tenha estado primeiro nos sentidos. O que ele quer dizer aí? Então, a gente sabe, sempre sabe de alguma coisa. Deixa eu ver aqui um exemplo bem simples. Pronto, a criança. O bebê. A criança, quando ela é gerada, ela não come. Ela come na barriga da mãe? Não, se alimenta porque Opa, comer não quer dizer se alimentar. São duas coisas um pouco diferentes. não, ela não come. Ela não come. É, Ela se alimenta. ela se alimenta, mas ela não come. Né? E geralmente a gente fala comer é comida. Né? Geralmente vem na nossa mente isso. Mas em vários aspectos. Comer é se alimentar, mas alimentar não quer dizer que é comer. Ela
mas ela nunca comeu na vida. Ela se alimenta através do... Ela já viu, como posso dizer, algum tipo de alimento? Não. Mas quando ela nasce, qual é a primeira coisa que ela vai atrás? O leite materno. Agora, como isso é possível? Se ela nunca viu, ou alguém ensinou a ela que o leite materno é o que ela precisa. Já é algo que está dentro. Então já está no seu sentido. Ela precisa, então ela vai, como até Pedro diz, né, uma criança desejosa, né, pelo leite materno. Então ela vai lá afoita atrás do alimento. E tem muita coisa que ninguém nunca nos ensinou a fazer. Mas às vezes, pelo que nós passamos pelos nossos sentidos, nós aprendemos. Um exemplo é dirigir. Então, é alguém que ensinou a dirigir ao Senhor ou não? Alguém ensinou ao Senhor a dirigir? Não. Mas, irmão, já vi as pessoas dirigindo. Já ouviu alguém comentando mais ou menos como é que era, né? E quando chega, vai. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo no carro. Os irmãos sabem que meu pai tinha um bar no passado. Sabe? Falando disso, vocês sabem, né? Eu acho que eu já comentei aqui. E estava meu irmão, estava eu, e tinha um senhor que hoje ele já é falecido, que tinha uma Brasília, na época. Então ele chegou lá com o carro, eu olhei a Brasília, eu tinha acho que 11 anos, 10 anos para 11 anos de idade. Era meninote. Aí chegou e disse, eu cheguei e disse, me dê a chave do carro. Aí ele foi, pegou a chave, toma. Aí eu fui lá, sentei, ninguém nunca me disse como era para fazer, assim, faça assim, faça aquilo, só observando. Liguei, botei na primeira, botei na segunda e fui. Aí meu irmão, tu é doido, esse não sabe dirigir não. Aí quando eu voltei, ele pegou a chave. Mas, pelo sentido. Nós aprendemos pelo sentido. Observar, ouvir. Nós conseguimos aprender. Como eu falei, aprender e ensinar, no caso aqui, aprender é um privilégio que nós temos. Eu conheço histórias de pessoas que se entristecem porque não tiveram a oportunidade de estudar. Teve uma luta na sua infância e não aprenderam. Mas o que elas não aprenderam foi apenas o conhecimento de ler e escrever. Mas a vida lhe ensinou muita coisa. Então, é um privilégio, porque nós aprendemos. E quando nós temos também o privilégio de ir para a escola, nós temos que aproveitar. Porque não são todos que têm essa possibilidade. E quando nós temos, agora, olhando a questão espiritual, nós temos o privilégio de estudar a palavra de Deus, nós temos que aproveitar ao máximo. Porque nós sabemos que há muitos países que não têm essa mesma, ou esse mesmo privilégio que nós temos hoje aqui no Brasil. Que nós podemos aí estar à vontade, apesar que estamos nessa restrição, né, limitação de pessoas, mas nós podemos, através presencial limitado e através online, de transmissão. Mas podemos. E aqueles que nem isso podem. E tem muitos que ficam aí e não vêm para a igreja. Não vão para a igreja.
E eu digo para eles, cuidado com a mão de Deus. A Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Deixa eu ver. Ó, pegar só esse ponto, quarta-feira a gente continua. Então, por meio do que aprende, o homem melhora as suas relações nas tarefas manuais. Tira partido de seus erros, conhece a natureza e compreende os seus companheiros. O que ele está dizendo? Que à medida que nós vamos aprendendo, muitas vezes nós reconhecemos que estamos errados. Não sei se os irmãos já pararam e já viram, quando eu estava estudando, que algo que você fazia de uma maneira errada. Botando aqui na prática, quantas cozinheiras aqui faziam uma receita? Aí fazer essa receita, acostumada a fazer, ia fazendo. Aí de repente, dá aquela vontade e olha a receita de novo. E quando você vai olhar a receita, você via que estava fazendo errado. Eu acho que muitas já fizeram isso, né? Então isso vale também para o nosso dia a dia. Principalmente quando nós falamos e olhamos na palavra de Deus, que confronta as nossas atitudes. Lembra que uma das declarações de fé, né, nosso distintivo batista, fala que a Bíblia é a nossa única de fé e prática. Como eu vou me comportar? Ou, se a gente olhar para o nosso tema, como eu vou me relacionar com o outro? Como é a minha atitude de mutualidade? Né? Então ele vai me mostrar se eu estou tratando corretamente ou não o irmão. Então, através da palavra, através do estudo, através do aprendizado, eu sei se eu estou tendo um comportamento correto, e podemos dizer até assim, um comportamento coerente. Como assim um comportamento coerente? Aí vem aquela questão de faça o que eu digo. Aí é uma atitude incoerente. Mas uma atitude coerente, eu faço isso, se a gente olhar, porque a Bíblia fala isso. A palavra de Deus fala que eu devo fazer isso. Então, ao olhar, e eu volta e meia eu digo que nós devemos fazer valer a pena o que Cristo fez por nós. E isso a gente vê pelas nossas atitudes. Por isso que Paulo chega para Tito e diz, olha, tem aqueles que dizem que conhecem a Deus. Se a gente falar aqui, todo mundo conhece a Deus. Se você perguntar a alguém aí fora, dizer, você nunca ouviu falar de Deus? Todo mundo vai dizer, ouvi. Só que aqui, Paulo está dizendo que essas pessoas que dizem que conhecem a Deus, são pessoas que têm um relacionamento com Deus. Uma pessoa que diz que são filhas de Deus. Mas ele diz, negam com suas atitudes, sendo abomináveis. Isso é pesado, né? Reprovados para toda boa obra. Então, eu fico me pensando, assim, eu fico pensando comigo mesmo. Minha atitude, eu tenho que melhorar muito. Tem muita coisa que eu preciso melhorar. E eu peço, graças a Deus, para que Deus, em muitas áreas, quebrante, né? Me quebre literalmente, para que eu possa mudar minhas atitudes. Porque a gente sabe que tem horas que é o nosso ser, mas isso não é desculpa. Pelo contrário, nós temos que olhar a nossa vida e ver o que está sendo coerente ou não com a palavra de Deus. Então a gente tem que ter, uma das coisas que nós devemos sempre olhar, e eu olho
para a minha vida, a Bíblia diz que nós devemos ser mansos. Né? E manso. Você sabe aquela... Ai, como eu posso dizer? O boi. Não tem o boi domesticado? Você pega, bota, chega lá aquele bichão, um tourão, bem parrudão, e você bota ali a canga nele, bota as coisas, tem boi que serve até como se fosse um cavalo, né? Você bota lá, sai puxando a charrete, então você vai lá, ele deixa você fazer tudo com ele. E a gente fala boi manso. Agora, se ele não quisesse atender, o dono poderia evitar? Vamos dizer assim, vamos supor que o boi pudesse falar. O dono chegasse e falasse, vamos fazer isso hoje. Aí o boi olhasse para ele e disse, eu não quero. O que é que o dono podia fazer? Você vai porque você é meu e você vai porque eu quero. É isso? Não. Não tem o que fazer. Mas o boi, ele se permite ser domesticado. Mesmo tendo a força, e ele sabe que tem a força para revidar. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos ser mansos, é justamente nesse sentido. Eu tenho uma força para revidar, mas eu escolho não revidar. Vocês conhecem aquele ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam. Só há briga quando dois querem. Quando um não quer, não há discussão. Então devemos ser mansos para com todos. Então, puxei muito hoje, quarta-feira a gente dá continuidade e ver aí a questão da aprendizagem. Domingo que vem a gente vai ver a Bíblia e o aprendizado. Domingo não, quarta. Nós vamos para os nossos pedidos de oração. Alguém tem algum pedido especial? Se não tem, eu tenho. Irmãos, lembra que semana passada eu pedi pela cunhada de Medinha, né, que tinha sido internada. Ore por ela que ela está na UTI. Ela precisou ir para a UTI. Graças a Deus está estabilizada, mas ainda está na UTI, né? Vocês não sabem que a UTI é porque o quadro não é tão simples. E agora a irmã dela está com todos os sintomas. A irmã, né? A irmã dela. Aquela que veio aqui uma vez. Então a irmã dela está com sintomas. Ela tinha feito um teste. Ficou aquele negócio, 50%. Né? Então, a parte que ela fez foi 2 tipos de teste. Um deu positivo, o outro deu negativo. Aí, a nossa preocupação, porque a mãe de Meire se mudou e foi morar na frente da casa dela. Assim, aí, mãe e filho, logicamente, né? O contato é direto aí. Não tem como. Né? É natural isso. Então, o nosso medo é que pelo fato desse vai e vem ter tido algum contágio, né? Então, os irmãos orem para que realmente não tenha acontecido isso, né? Ela já é uma senhora de idade, tem problema de asma, né? Então, isso já dificulta um pouco. Apesar que, graças a Deus, eu fiquei sabendo que a asma não é tão perigosa como eu pensava que era, né? Mas tem o seu risco, né? Eu fiquei sabendo que os hipertensos é mais grave, tem uma maior gravidade do que os asmáticos para essa doença. Então eu olhei para mim, eita menina, estou pior que tu, viu? Mas, olha, a gente brinca para descontrair, mas o negócio é sério. Seríssimo. Foram quase, de ontem para hoje, foram quase 3.000 mortes. Né? Foi 2.800 alguns quebrados. Então, assim, todo dia está morrendo pessoas. Teve uma época aí que deu mais de 3.000.
Parece que teve uma época que deu mais de 4, né? 4 mil e um pouquinho. E está surgindo uma nova variante que ainda é mais grave do que a outra que era nova. Né? Já tem, não sei como é que isso acontece. Então, uma nova variante que está sendo mais contagiosa e mais letal do que a outra. Então, olha, estamos tendo esse problema de insumos aí, né? E a falta de vacina. Olhem para que resolva, né? Que a briga, para mim, isso é briga política. Não tira da minha cabeça isso. Mas vamos para frente. Olha para que todo mundo seja vacinado, e todos os especialistas dizem que só vai receber quando tiver uma quantidade de vacinação, que eles falam vacinação de rebanho, que é acima de 70% da população. Porque tendo 70% a mais ou mais da população vacinada, vai dificultar a transição do vírus. Então o contágio vai diminuindo gradativamente. Então aí fica a questão controlada. Então Deus abençoe para a gente sair disso aqui, que isso aqui é só a graça mesmo, pelo amor de Deus. Então vamos orar, né? Oremos. Pai amado, mais uma vez estamos aqui, Senhor, a agradecer-te pela tua graça e misericórdia em nossas vidas. Obrigado pelo amor glorioso que o Senhor tem para conosco, demonstrado através do sacrifício de Cristo na cruz. Te pedimos em nome dele que o Senhor continue a nos proteger, Senhor, dessa doença, porque nós sabemos que essa doença não apenas atinge a questão física, mas também mexe muito com o psicológico das pessoas. Porque muitas pessoas, não apenas psicológico, mas também emocional, têm esse impacto de não poder ter o contato, de acompanhar, de estar do lado da pessoa doente ali, querido, e acompanhá-lo. Então isso traz uma tortura emocional e psicológica. Se pedimos graças por aqueles que também estão doentes, Senhor, que já infelizmente foram contaminados. Em especial a cunhada Mirinha, seu irmão, seus sobrinhos, né? E agora a suspeita da sua mãe, da sua irmã, e proteja a sua mãe. Seja com outros também, com cada um irmão aqui, que tem um parente ou um conhecido que está enfermo. Restaure a saúde deles. Principalmente, como eu gosto de dizer, a saúde espiritual, que para mim é o mais importante. Porque quando nós deixarmos esse mundo, nós temos a convicção para onde nós iremos. E aqueles que não têm essa convicção, nós sabemos, mas eles não sabem. E isso traz também uma certa angústia. Que o Senhor possa estar confortando os seus corações, convencendo elas do pecado, e que elas possam reconhecer a Ti como Salvador. A nós aqui, continue a nos agraciar. Obrigado por hoje, Senhor, pelo culto que nós tivemos. Seja com cada irmão presente e aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe a razão de cada um deles. Te louvamos em nome de Cristo. Amém. Bom, Deus abençoe e com a graça de Deus, lembrando que domingo pela manhã, a escola bíblica, nós teremos aí a nossa reunião administrativa. Né? E sábado com jovens e domingo à noite, com a graça de Deus, o culto de adoração ao Senhor em ação de graça ao Dia das Mães. Então Deus abençoe e até sábado para os jovens e domingo para os demais.